Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarto em forma de live. Hoje vou estar aqui com... Seriam 3 convidadas, porém a Manuela não vai poder estar presente, infelizmente, mas as minhas 2 convidadas estarão aqui. Boa noite para quem está chegando. A Andresa já chegou, deixa eu já começar a chamar. Hoje nós vamos falar sobre relações tóxicas e abusos e como identificar e se libertar. Deixa eu chamar vocês aqui, meninas. Hoje foi rápido o Instagram. Oi, boa Deu noite. certo. Tá Boa me noite, escutando aí? Débora. Tatiana também. Hoje o Instagram tá ótimo. Boa noite, meninas. Boa Sejam noite. bem-vindas. Boa Boa, noite. Boa noite, Tati. boa Boa noite, noite. Débora. Boa noite, Débora. Aqui falando com o pessoal que a Manuela não vai poder estar presente, infelizmente. Então, mas ela está aqui, ó, Tá aqui nos assistindo acompanhando. conosco. Obrigada, Manu, por estar aqui. Então, hoje nós escolhemos falar sobre esse tema, né, de relações tóxicas, que infelizmente tem muitas pessoas que enfrentam isso. E eu convidei hoje a Andresa e a Manuela, você já conhece por aqui, a maioria das pessoas, gente, toda quarta-feira nós estamos aqui. E a Tatiana é a primeira vez. E eu confesso que quando eu vi o perfil dela, o nome do perfil, nós estávamos em uma live e aí ela estava presente. E aí eu fiquei, gente, mas por que o nome do perfil dela é isso? O que que ela faz? Então eu vou deixar você se apresentar, Tatiana, para você contar um pouquinho aí da sua história. Por que o nome do seu perfil? Vamos lá, boa noite a todos. Meu perfil é adjudando, porque eu sou advogada. Uma das minhas especializações é direito de família, estou fazendo doutorado em direito penal, porém sofri violência doméstica. É difícil até mesmo de nós assumirmos isso, né? Em suma, eu criei esse canal porque eu pensei, se eu sou advogada, minha maior especialização é direito de família, direito penal, e eu passei por violência doméstica, conhecendo a Lei Maria da Penha, e durante o relacionamento eu pedia medidas protetivas para as minhas clientes, eu pensando, meu Deus, eu estou pedindo isso, sendo que eu estou... Né? Então, se eu fui vítima, eu imagino quantas outras pessoas que são leigas na parte jurídica também não estão passando. E eu me lembro que quando eu estava passando por essa situação, eu comecei a procurar muitos canais para poder achar a resposta, né? Tinha alguns canais, enquanto eu estava no relacionamento, que falava, é tóxico. Mas eu não queria acreditar que era tóxico. Eu sabia, o raciocínio eu sabia, porque era de acordo com a Lei Maria da Penha, mas eu pensei, poxa, mas é o homem da minha vida, é o pai do meu filho, eu não quero acreditar nisso, porque eu sei quais são as consequências, eu não queria, né? Mas aí eu comecei a procurar também canais jurídicos, só que nenhum canal jurídico abordava essa parte psicológica. E ao mesmo tempo eu também comecei a procurar a parte espiritual, porque nós começamos a nos questionar de tudo. E também não tinha. Então, ou é espiritual, ou é jurídico, ou é psicológico. Os 3 juntos não tinham. Aí pensei, bom, já que não tem, então eu vou criar o meu. Vou tentar ajudar ao máximo as pessoas para poder. Não vou dizer que eu sanei, estou 100%, que eu saí do olho do furacão, né? Que eu resolvi todos os problemas, não, porque existem muitas pendências jurídicas, muitos processos que estão ainda pendentes, então tem muita coisa que mesmo eu não posso falar, mas o que eu posso falar é ajudar. Eu estou fazendo meu canal nas principais redes sociais e graças a Deus estou ajudando muitas pessoas, Que bom. basicamente. Assim, que bom que você usou de um momento tão delicado da sua vida para poder ajudar outras pessoas, né? Sim. Porque Assim, e o nome, né? Adjudando. Ad de advogada, judando de ajudando. E eu tava pensando como que eu posso criar um canal que misture ajudar com advocacia, com jurídico. Aí eu pensei, ajudando. Aí a advocacia começa com A, então é adjudando.
Legal. Foi, deu certo, chamou minha atenção. Eu falei, Andresa, quem que é ela? Achei muito interessante. E eu vendo seu canal, assim, dando uma olhada, e aí surgiram algumas dúvidas, né, em relação a esse tema. Mesmo estando lidando diretamente com muitas pacientes que passam por isso, e aí eu fiquei me questionando de algumas coisas. Eu falei, nossa, vou trazer essas perguntas para falar com ela na live, né? E aí eu fiquei pensando, como que nós podemos reconhecer sinais de uma relação com um narcisista, né? Porque eu vi que você fala muito desse perfil narcisista. E aí, o que que nós podemos, então, reconhecer? Como que nós podemos reconhecer esses sinais? É um conteúdo bem complexo, por isso que eu abri um canal, né? Numa live não dá para falar tudo, mas primeiro que são todo o relacionamento com o narcisista existem fatos. Então, primeiro que ele procura uma vítima. Geralmente a vítima é uma pessoa muito empática, ela gosta de ajudar os outros, ela se coloca no lugar dos outros, bem estilo eu, né? Que fico ajudando Deus no mundo, até cachorrinho, gatinho. Então ele ama essa parte. E eu tô falando assim abertamente porque eu falo da minha vida mesmo, né? Eu perdi meu pai sequestrado, assassinado, eu sou órfã, né? Até hoje não descobri por que aconteceu isso. E o narcisista, quando ele me viu, olha, é órfã, filha única, então eu vou ser tudo aquilo que... E é tudo que a vítima quer. Eu me lembro que em uma das conversas que durante o relacionamento que eu tive com ele falou assim para mim basta de 10 a 15 minutos para eu poder escanear uma pessoa e poder já saber quais são as vulnerabilidades dela e eu tenho o prazer de apertar e quanto mais a vítima grita, lógico que não fala vítima, né? Quanto mais a pessoa grita, chora, esperneia, ele falou, ah, eu sinto é prazer de fazer. Só que quando ele falou isso, imagina, tá exagerando, ele fala tanta besteira, deve ser uma dessas besteiras. Só que aí depois você descobre que realmente não é, né? E é exatamente isso. Como que eu, além de são várias coisas, né? Existem o narcisismo, na verdade, é um transtorno de personalidade narcisista. Existem muitas pessoas, inclusive na internet, que acabam querendo minimizar essa situação. Ah, mas todo mundo é narcisista. Calma. Todos nós devemos ter um grau no espectro do narcisismo. Então, o espectro de 1 a 10, né? Então, vamos dividir ali uma régua, como se fosse uma régua. Então, o grau 1, 2 e 3, narcisismo, todos nós devemos ter a nossa própria existência. Então, é a necessidade de você se alimentar, de você fazer sua higiene pessoal, esse é o necessário. E tem o narcisismo saudável, é o grau 4, 5 e 6, que é aquele que você acorda, você se arruma bem, coisa que eu já não tinha, né? Eu não me maquiava, eu fui modelo, todas as minhas maquiagens acabaram vencendo porque eu me sentia um lixo. Pensei que não adianta eu me maquiar, sendo que é como se eu estivesse inventando o próprio lixo, que ele me falava que já estava feia. E a gente acaba comprando essa ideia. E existe o grau 7. Os grau 7, você já está com um pezinho no transtorno de personalidade narcisista, que ele vai em 8, 9 e 10. Até no grau 7, existe a possibilidade de você recuar para o narcisismo saudável, né? Em você ir ao shopping, passear, socializar e se sentir bem. Esse é o que todos nós devemos ter, o narcisismo saudável. Só que quando você chega no grau 8, 9 e 10, este não tem cura. Porque, na verdade, é um transtorno de personalidade e, assim, você pensa, ah, mas por que o narcisista não quer? A gente só consegue mudar quando a pessoa realmente ela entende que ela está errada e que, não, beleza, não quero mais. Isso acontece no grau 7, o pezinho pro 8. Mas o 8, 9 e 10 não tem como. Principalmente quando você está já no grau 10, já está com o pezinho no psicopata, que você já tem graus de psicopatia, que é o narcisista maligno. Então, passado esse ponto, né, que é muito importante a pessoa saber, quando você está num relacionamento narcisista, primeira coisa que eu pensei, por que acabei ficando com esse cara? Não estava entendendo. Porque eu já fui criada numa família tóxica. Eu já fui criada numa família que são narcisistas, né?
Recentemente, dos meus familiares falou assim: ah, eu vi seu canal, você falou de mim. Eu falei: se a carapuça lhe serviu, usa. Não posso fazer nada, né? Então, assim, é difícil porque de marido nós pedimos divórcio. Pai, mãe, vó, avô, essas coisas a gente. Bom, e fica mais difícil ainda porque existe a lei do idoso. Então, nós ficamos nessa, poxa, mas se eu adotar um dos remédios que os psicólogos falam, que é o método da pedra cinza ou do contato zero, da pedra amarela, que eu já vou explicar o que que é, nós podemos incorrer em abandono do idoso. Então, eu falo, meu canal, que você se blinda emocionalmente de um narcisista e, ao mesmo tempo, você não incorre no abandono de idoso. E, ao mesmo tempo, também, quando você é narcisista, como que você não cai na alienação parental? Porque tem muitas mães, infelizmente, que acabam perdendo seus filhos, perdem a guarda, em razão dessa lei que tem que ser revogada, está em projeto, graças a Deus, espero que seja revogada, porque é uma das ferramentas em que o abusador acaba usando contra a vítima para se vingar da mãe, né? Que nosso maior calcanhar de Aquiles são os nossos filhos. Então, voltando, todo relacionamento com um narcisista, ele começa com love bombing. Love bombing é um bombardeio de amor. Isso daí significa, ah, todo mundo vai ser romântico, comprar flores? Não, no meu caso isso não existiu. Então, ah, mas por que que não existiu? Porque ele é meio que ogro, entendeu? Ele não é, ele, é assim, ele veste máscara, mas assim, menos, né? Ele é forçar a barra. Mas ele supria com outras formas. Então, é dar atenção. Olha, você não tem pai, eu vou ter tudo aquilo que tá te faltando. Olha, sua família, que não sei o quê. Porque ele já escaneou minha família, como é que é o método. Mas a minha família é grande, porque é o meu sonho de é grande. Olha, eu tenho o sonho de ter filhos com você. Então, assim, você acaba se iludindo, comprando essa fantasia. E é tão interessante que no nosso debate jurídico ali, processos, ele acabou afirmando que foi uma fantasia. Aí eu pensei, olha só, o próprio narcisista afirmando que ele me enganou durante esses anos todos, só que existem consequências jurídicas para isso, né? E aí, o bombardeio do amor é exatamente quando ele fisga a vítima. Aí, depois dessa fase, ele começa com a parte de tratamento de silêncio, ou parede de gelo, né? Que é quando, por exemplo, você não faz uma coisa que o narcisista fez, que ele quer que você faça, ele te ignora. Às vezes são dias, semanas, meses. Na minha família, tem pessoas que o tratamento de silêncio é de uma semana, tem outras que são meses, tem outros que são anos. Então, eu estava num relacionamento que o tratamento de silêncio eram 3 dias, eu estava no lucro. E eu achava que era normal, porque se minha família, tanto dos dois lados, né, paterno e materno, vinham com essa dinâmica, eu pensei, nossa, então acho que todos são assim. Eu no início eu não senti a diferença. Eu só comecei a sentir diferença depois que eu começou a me atinar, pois, nossa, mas parece que eu estou sendo usada. Por quê? Eu fui advogada dele em mais de 12 processos, além de recursos, outras coisas. E, recentemente, eu coloquei na linha do tempo. Quando começaram os abusos, foram justamente quando todas as sentenças já foram favoráveis a ele. Quando eu já comecei a ganhar processos. E aí que começou o processo de descarte, porque o narcisista, ele é um vampiro, como eu já fiz alguns vídeos falando do vampirismo, que é um demônio, porque é um ser de trevas. Você nunca vai conseguir fazer o narcisista ele se coloque no lugar da vítima, ele não vai entender porque ele não tem essa capacidade. É uma pessoa extremamente vazia. Um outro alerta muito importante é que todo transtorno de personalidade narcisista, ele começa na infância. É quando as crianças sofrem bullying, ou são quando as crianças elas são extremamente mimadas. E aí depois, no início da fase adulta, que começa a propagar essa parte aí do narcisista. Então ele tem ou a vontade de ser o centro das atenções, que nunca foi antes, ou porque ele é mimado e certeza que todo mundo tem que satisfazer as vontades dele. Então, esse é um outro alerta também. E aí eu pensei, meu Deus, se eu passei por tudo isso,
E eu fui criada, porque minha base é narcisista. Eu fui criada por narcisistas. Eu me casei com um narcisista. Como é que eu vou criar o meu filho sem ser narcisista? Então, aí depois eu também comecei a fazer mentorias de criação consciente e positiva, e que ajudou, que na verdade foi muito mais para mim, para eu reconhecer esses traços que os narcisistas implantaram em mim, que para mim era normal. Ah, eu não gosto de coisa, então não vou falar com você. Só que eu ia mal com isso. E eu vejo que os narcisistas, para eles é super normal, para eles tanto faz, sabe? Não falar comigo uma semana, 2 meses, para eles é normal. Só que eu sentia mal com isso. E aí o que o narcisista faz? Durante o relacionamento, ele fica te explorando. Então ele vai ver para que serve a vítima. Por isso que é o vampiro. A vítima ela sempre tem que ter alguma utilidade no relacionamento. No meu caso, ele precisou dos meus serviços advocatícios. Em uma das audiências que eu tive com a ex dele, a ex dele falou assim pra mim, ele só tá com você porque ele precisa de uma advogada. Ele falou, não, imagina, isso é assim, eu te amo. Mas algo me dizia, será mesmo que me ama? Será que realmente não é por causa disso? Vamos ver quem vai ser você depois que você que terminar todos os processos. E a máscara realmente caiu. Só que para ele me manter durante esses 5 anos de relacionamento, é aquele morde-a-sopra. Então, ele põe o tratamento de silêncio, e aí você se sente um lixo. Você conversa com parede, você come sozinha, você faz as coisas sozinha, tudo é motivo de briga. É como se você não existisse, né? Mas como eu já passei na minha família, eu estava naquele de letra, porque era 3 dias a média. E eu sabia que no 4º dia ele ia voltar a conversar comigo. Então a vítima, inconscientemente, ela sopra aquela ansiedade. Ah, não, mas hoje é o primeiro dia, então tem mais 2. Aí você vai vivendo a sua vida, aí quando você vai, eu acho que hoje ele vai conversar comigo. E aí daquele, ele voltou a conversar comigo. Aí você se sente novamente amada, reconhecida. Aí do nada ele vem com flores, aí ele volta, dá um pouquinho de migavinha lá pra você, principalmente quando ele vê que você tá querendo sair do ciclo, mas ele ainda precisa de você. Então ele joga um pouquinho de isca, dá um pouquinho de migalhinha, aí volta. Só que, infelizmente, 50% das mulheres, elas continuam com o narcisista. Porque a primeira coisa é a negação. Que nós não queremos acreditar que estamos com o narcisista, que fomos enganadas, principalmente a minha profissão, para mim foi muito difícil. Eu assumir que eu fui vítima de violência doméstica, sendo que eu sempre levantei a bandeira para defender as mulheres. Então, e ainda mais advogada, é muito difícil. Você numa delegacia falar, eu fui abusada, eu fui violentada, mas, e aí, outra questão, que eu também levanto muita bandeira, inclusive fiz um podcast no Consegue, daqui da cidade, porque falam muito da violência doméstica, que existe a Lei Maria da Penha, que existem delegacias especializadas, só que a nossa sociedade, aí a gente já chega até na parte da formação da sociedade, na psicologia, de que a nossa sociedade, em especial a latino-americana, ela é extremamente machista. Então, não é porque você é mulher, que é do sexo feminino, que você necessariamente você vai entender a mulher que está passando por um abuso de violência doméstica. Eu, por exemplo, quando eu fui na delegacia, não deram muita razão. E eu ainda, nada mais fácil. Não, para mim foi muito mais difícil, porque me vem como advogada como uma pessoa briguenta. Ah, é mulher, é briguenta. Plano de tal, ele é uma pessoa muito alta, né? De uma autoridade muito, muito alta. Então, assim, quem sou eu na fila? Então, infelizmente, entre a Lei Maria da Penha diz, basta para a vítima, vírgula, né? Só que essa vírgula não existe, depende de quem é a vítima, depende de quem é o agressor. Infelizmente, e olha a capa assim de processo. Isso daí, inclusive, assim, que o próprio CNJ elaborou, eu acho que no mês de julho agora, uma portaria, em que ele fala para as vítimas de violência doméstica, fala assim, olha, você que é vítima de servidores públicos, de juízes, promotores, delegados, essas pessoas, né? Você não precisa ir na delegacia, porque a gente sabe que ela não vai dar em nada, eles vão passar pano e você vai se ferrar.
Então, ao invés de você ir à delegacia, você denuncia aqui no canal no CNJ. Só que aí, quando você pega uma pessoa de altíssima, né, patente, graduação, magistrado, nós não vemos, muitas, mas a violência doméstica acontece muito mais com as pessoas que são mais pobres. Não. A violência doméstica não escolhe classe. Eu posso dizer que o meu avô, ele era um dos mais... Ele batia na minha avó. Ela estava grávida, ele batia, jogava contra a parede, trazia prostitutas para casa, arrancava o cabelo da minha avó. Então, assim, não tá no dinheiro, tá no caráter da pessoa, tá na cultura da pessoa. E comigo, você vê, né? Não deu em nada. Eu fiz vários BOs, todos foram arquivados porque deram razão para o violentador, né? Então, muitas mulheres nessa, eu vou procurar a delegacia. Eu não estou desencorajando, mas eu estou mostrando que realmente, infelizmente, ainda acontece. Existem muitas pessoas que são protegidas, sim, mas por exemplo, vamos colocar é ridículo, né? Às vezes até converso com algumas pessoas, alguns magistrados, até promotores, eu falo assim, tá bom, a pessoa conseguiu medida protetiva, está proibida, geralmente são 300 metros que não pode chegar perto da vítima. Tá, mas se ela pegar uma arma? E se fizer uma emboscada, que nem o próprio... Eu não vou fazer nada contra você. Eu tenho pessoas que vão fazer. E aí? Entendeu? E aí, uma das coisas que ele me ameaçou, eu coloquei no BO. Depois o narcisista foi ouvido, ele falou, não, mas sabe o que é? Que nós estávamos assistindo um documentário do Discovery e lá aconteceu X coisa que eu não vou falar, porque como é público eu posso dar ideia pra gente maluca e de repente pessoas vão começar a morrer em razão disso. E, foi por causa disso. Só que não. E aí você vê... Aí eu pedi, né, outras consequências da medida protetiva, como retirada de porte de arma, foi indeferido. Né? Por quê? É uma pessoa muito importante. Então, assim, infelizmente, sim, metade das mulheres que sofrem abuso, elas ou não denunciam, mas eu tô enchendo de BO. Porque, assim, eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, eu já perdi meu pai sequestrado e assassinado. Até hoje eu não descobri quem que matou meu pai. Porque, nada, já foi em 2003 isso. Se acontecer alguma coisa comigo, ele consegue facilmente despistar, inventar qualquer coisa e sair ileso. Se eu não registrar boletim de ocorrência, vai ser pior, porque eu tenho um filho. Pelo menos eu morrendo, assim, uma coisa é fato, todos nós vamos morrer, né? Mas eu não gostaria que minha morte fosse antecipada em razão do meu filho. Eu não tenho medo de morrer. Até que uma das coisas que eu abordo no meu canal, né? Eu ajudo também a parte espiritual, eu falo, porque eu já fui evangélica, fui batizada católica, sou espírita. E eu falo, nosso espírito é imortal. Então, assim, nós temos que fazer as coisas em que a gente vai morrer. Porque a gente um dia vai morrer. Então, assim, qual que é a minha maior preocupação hoje? Hoje é meu filho. Então, se acontecer alguma coisa hoje comigo, tem testamento. Pelo menos tudo aquilo que ele falou pra mim que ia fazer, eu morrendo, que ele falou, você morrendo, eu vou ser tutor do nosso filho, eu vou internar sua mãe pra longe, que eu vou administrar tudo. Então, assim, eu já sei o que ele vai fazer. Então, pra melar os planos dele, testamento, que ele não vai conseguir. Então, assim, muitas mulheres, é disso que eu falo na parte jurídica, porque, infelizmente, muitas mulheres, às vezes elas acabam desabafando para uma pessoa. Às vezes é para um macaco voador. O macaco voador fala muito nessa parte do narcisismo, que faz analogia à bruxa malvada do Mágico de Oz. Quando a bruxa malvada, ao invés de ela executar o plano ruim, ela pede para terceiros executar o plano por ela. Então, muitas vezes, porque uma das principais coisas que o narcisista faz ele começa a te tirar todos os seus amigos ao seu redor. Que fulano não presta, Beltrano não presta, só ele que é o bom.
começa a minar a possibilidade de você continuar na sua profissão. Ele foi contra o meu mestrado e o meu doutorado. Eu falei, não quero nem saber, eu vou fazer, enfim. Isso por que eu tive essa atitude? Graças à minha profissão, porque antes, muitas clientes vinham no meu escritório e falavam assim, doutora, eu desisti da minha profissão quando eu me casei com fulano, porque não faltava nada na minha casa, ele que bancava tudo. E agora que eu terminei o relacionamento, eu dependo 100% dele. Então, a maioria das mulheres, elas não tomam atitude para terminar o relacionamento tóxico, porque elas dependem 100% do abusador. Pode ser narcisista ou não. Ah, mas toda abusadora é narcisista? Nem sempre. Todo narcisista isso é fato, né? Todo narcisista é psicopata? Não, mas todo psicopata é narcisista, né? Porque já é um grau mais elevado. E aí você pensa, poxa, então se metade das mulheres, como eu disse, a nossa sociedade é machista, apesar da Lei Maria da Penha existir, ela ainda precisa de muita reparação. E quando a vítima ela se divorcia do narcisista e tem filhos menores, é aí que o narcisista vai pintar e bordar com a vítima. Porque existe a lei de alienação parental. E qual que é de hoje no direito? É a guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada, muita gente confunde com dupla residência, que não é a mesma coisa. Só que o narcisista acaba usando a guarda compartilhada como um meio de dominar a vítima. Então, a mãe não pode fazer nada. Então, por exemplo, eu quero comprar um tênis para o meu filho, eu quero colocá-lo no período integral, eu quero fazer isso, aquilo. E aí depois, as mães acabam perdendo a guarda por bobeira. Então, por exemplo, o que acontece muito. Quando você se divorcia de qualquer desses abusadores aí, independente se for narcisista ou não, no momento do divórcio, eu falo que eu passei por isso, eles te iludem da mesma forma que ele te iludiu no início do relacionamento. Então, eles vão falar, imagina, olha, apesar que o nosso relacionamento não ter dado certo, eu vou ser um excelente pai, e um monte de coisa. E faz com que a vítima, ela acaba renunciando a muitos direitos que ela possui, e até mesmo do próprio filho menor. Lembrando que eu sempre falei para o narcisista, eu não tenho direito de renunciar a um direito que não é meu. E eu falo, porque eu sofri essa pressão muito grande na família, entre os amigos e na sociedade. Olha, você não pode exigir os alimentos do seu filho, porque quanto mais você exigir, quanto mais ação você entrar, mais o narcisista, o bonito, vai te estressar. Eu falei, mas eu não tenho direito de renunciar a uma coisa que não é minha, é do meu filho. E eu sempre bati forte com isso, por isso que ele está no 6º pedido de prisão. Então, eu tô fazendo a minha parte, né? Só que eu também fui ludibriada no momento do divórcio, onde ele falou, viu, olha, tal coisa, não precisa pôr, que eu vou cumprir. Ó, sabe, tem coisa que eu ainda não posso falar, porque tá em questão jurídica, mas aí depois chega a parte das visitas. O que a maioria das mães, elas perdem a guarda dos filhos, é por elas colocarem visitas livres. Isso significa que a pessoa pode vir a hora que quer, quando quer, sem avisar. Então, eu mesma tinha colocado, porque como a distância é muito grande entre onde, graças a Deus, onde ele mora e eu moro, então eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, quando você quiser, você me avisa com 3 dias de antecedência e vamos combinando, né? Só que o que ele fazia? Ele avisava com 1 dia de antecedência, computando o 3º já como dia da visita. Ele via feriado prolongado e me avisava na véspera do feriado. Então, por exemplo, eu me lembro que teve um feriado de Corpus Christi, que ele começava na quinta-feira e ele queria visitar o filho no sábado, ou seja, acabando com o seu feriado. Então, é certo? Não é certo, isso prova má fé. Só que eu tinha ele queria que eu colocasse visita livres. Como eu já tenho minha experiência jurídica, eu falei, não, porque isso vai dar depois, vai dar BO para mim. Eu falei, não, mas eu pensei, não, eu vou colocar pelo menos 3, e graças a Deus que eu coloquei. Porque quando é visita livre,
normalmente as mães, o que acontece? Olha, hoje não vai dar porque eu tenho isso. Hoje não vai dar porque eu tenho aquilo. O que que ele vai fazendo? Ele vai colecionando BOs contra a vítima. E com o tempo, ele vai depois dizer que a vítima está proibindo em ela, do agressor ter contato com o filho. Configura alienação parental. E aí a vítima, ela perde a guarda, onde a justiça determina que o agressor fique com o filho. Que isso daí é a pior coisa que existe. Eu tenho muitas pessoas no meu canal que me seguem e falam, doutora, eu perdi a guarda dos meus filhos, eu tô tentando recuperar, porque ele alterou muitas coisas, eu não tive prova, e tudo na justiça é mediante prova. Qual a prova que ele tem? É que você negou, não pode. E assim, é muito importante quando as mães negarem visita, alguma coisa, justificar. Olha, mas você precisa pelo menos me avisar um pouquinho antes. Não é assim, num dia. Teve um dia que ele veio, viajou, chegou até a escola do meu filho, em razão de ser pai, quis pegar meu filho. Ainda bem que a escola me avisou. Eu falei assim, ainda bem que vocês me avisaram, porque se vocês liberassem, vocês estariam incorrendo também no crime de sequestro. Porque não pode. Eu sou pai, vou pegar. Beleza, mas você avisou a mãe? A mãe permitiu? Mas a guarda compartilhada. Pode? Não, papai, aí. Vamos dividir as coisas. Eu sou mãe, eu não deixo de ser mãe nunca. E muita coisa, praticamente 100% que acontece é quando o pai pega o filho e some com o filho. Não avisa a mãe, olha, eu vou, custa avisar, eu vou ao parque, nós vamos viajar. Isso, principalmente, acendeu um alerta em mim, porque no final do ano, meu filho, que nunca tinha ficado com o pai antes, por ser muito pequenininho, acabou ficando com o pai. E ele sabe do meu antecedente, né? Do meu trauma de ter perdido meu pai sequestrado, assassinado. Foram 17 dias de busca. Aquele trauma. O que ele fez? Pegou meu filho e sumiu com meu filho. Eu mandava mensagem para ele, ele visualizava, não respondia. Eu ligava, ele não respondia. Aí a maioria das pessoas falam: mas ele pode porque é pai. Não pode. É direito da mãe. Mesmo porque, se acontecer alguma coisa com a criança, vamos supor, pega uma estrada e tem um acidente, todos morrem. E aí? Ou de repente sobre uma criança, não sabem de onde que veio. E aí? Para onde que eu vou procurar meu filho? Aonde eu vou? Será que ele viajou? Será que ele viajou? É um direito da mãe de saber. Não estou dizendo que a mãe tem que saber de passo a passo, vai à padaria, foi comprado. Não, também é uma coisa, seria muito infantil pensar isso. Mas o básico, por questão de segurança. E a maioria das mães não fazem. E muito por causa disso, existe a grande possibilidade dos filhos serem sequestrados. Eles vão para outros países, somem com o filho, e aí para você pegar o filho de volta é muito difícil. Além dessa parte da visita também, os narcisistas eles usam também muito com relação aos alimentos. Então, não paga como quer, quando quer. Mas não é descontado em folha de pagamento? Porque todo mundo pensa que a pensão ela é só em dinheiro, só que existe a pensão alimentícia, ela é dividida em dois, tem a pensão em pecúnia e in natura. In natura sei lá, assistente, remédio, roupa, escola, essas coisas. Então, tudo tem que computar. Então, se o pai só está pagando em pecúnia, em dinheiro, então ele também tem que englobar o in natura, que são todas as necessidades da criança. Só que às vezes ele fala, não, beleza, eu vou dar uma cesta básica, eu vou pagar isso, só que aí atrasa, ou não faz o pagamento no momento certo. Tudo isso, aí você pensa, mas é infantil. Não, é suprimento narcisista. Porque a intenção do narcisista é desgastar a vítima, deixar a mulher surtada. E o que acontece na maioria das vezes? Muitas mulheres, elas pedem o divórcio, elas às vezes saem do relacionamento, mas não saem do ciclo. Infelizmente, que é muito triste, por isso que é tão importante, né, o canal de vocês aí ajudar com a parte de homeopatia, fitoterapia,
e terapias mesmo com psicólogo, porque a mulher ela se sente tão impotente, porque quando você está com o narcisista, nós podemos fazer uma analogia com o vício em cocaína. Então, a dopamina que você recebe durante o relacionamento, aquela fase, a parte do vínculo traumático, a parte do firing, e ele inverte a situação e sempre colocar a culpa na vítima, ele sempre se fazendo de bonzinho, você que é a culpada. Para o relacionamento dar certo, a culpa é só da vítima, porque ele está fazendo a parte dele, a vítima não. Então, é sempre aquela inversão de valores e a vítima sempre se sente culpa, culpa, culpa. Chega um momento que a vítima não se reconhece mais. Ela quer, ela tem certeza que a culpada é ela, então ela tenta só agradar o abusador, acaba se anulando, e aí você já vê que aquela vítima virou praticamente um zumbi. Eu posso dizer por mim, eu não sou capaz de fazer nada. A única coisa que eu fiz questão foi frequentar o centro espírita, e essa foi uma dos pontos que foi para mim a gota d'água quando terminou o relacionamento, porque eu comecei a perceber de que eu já não tinha mais amigos, a minha família já estava toda comprada, né, vendida por ele, porque antes do narcisista ele procedeu ao descarte, que às vezes a pessoa pensa, mas fui eu que terminei. Será mesmo? Será que o narcisista ele não criou situações pelas quais você chegou no seu extremo, no seu limite, porque ele já te conhece. Ele escaneia a vítima, ele sabe exatamente quais são os pontos mais vulneráveis dela, o que é aquilo que ela, olha, você pode até aqui, mas aqui eu não vou permitir. Então, ele faz uma situação tão drástica, por exemplo, posso dizer por mim, como mãe, ele quase matou meu cachorro, um filhote de Shih Tzu. Espancado, eu estava grávida. Ainda relevei. Mas quando mexeu com meu filho, eu falei, não. Enquanto estava mexendo comigo, ok. Mas com meu filho eu não vou permitir. Então, ele sabe qual é o ponto. Então, como ele já tinha seguido todos os logros dele nos processos jurídicos, em que as sentenças foram favoráveis e que, inclusive, o BTO acabou fazendo outras coisas ali, ele não precisava, ele apenas precisava me descartar. E como que ele vai descartar? Se ele descartar, o que muitos narcisistas também fazem, é provocar para ela o divórcio, para depois ele se utilizar deste fato para ele se revitimizar para os outros. Falando, eu fui abandonado, olha que ela é isso, aquilo. E isso tudo acaba piorando a parte que ele usa, a difamação da vítima, calúnia e difamação, que é uma das estratégias, é um dos elementos que todos os narcisistas com a vítima. Então, tanto para mantê-la no relacionamento, ele começa a falar mal da vítima para todos os familiares, para todas as pessoas mais próximas dela. E ele consegue, porque ele tem uma lábia, uma articulação tão grande que as pessoas se convencem. E foi exatamente o que ele fez comigo. Que quando eu divorciei, eu fiquei completamente sozinha. Só eu, ninguém mais. Foi quando me deu pré-infarto, porque eu não imaginava que eu tinha me casado com uma pessoa de tão trevoso, né? E foi em uma das palestras que eu tive, que eu vi do Sandro Klinge, que ele é um psicólogo maravilhoso, ele é palestrante, e foi aí que ele falou do narcisismo. E eu nunca tinha ouvido falar, o máximo que eu tinha ouvido falar é que narcisista é como se fosse aquela pessoa que se olha no espelho, se ama muito, se acha lindo e maravilhoso. Só que o buraco é bem mais embaixo, né? E foi aí que eu comecei a ver de que eu fui vítima. Só que a primeira coisa que toda vítima faz, narcisista sou eu. Ele não. A gente ainda defende o algoz. É como se fosse aquela síndrome de Estocolmo, né? Que a vítima ela ainda protege o agressor, o abusador. Porque, na verdade, ele fica como se fosse uma coisa de simbiose, né? Então, o narcisista precisa da vítima para dar o suprimento para ela e a vítima precisa do narcisista como uma motivação emocional para ela continuar existindo, porque ela acha que, como todos eles falam, você só tem a mim. Se você sair do relacionamento, quem que vai?
você não tem ninguém. E nós acreditamos nisso, que a felicidade só existe com ele. E ele se faz de uma pessoa tão perfeita, de que você é uma pessoa abençoada por Deus por ter encontrado um ser tão iluminado. Só que nós mesmos acabamos nos caindo nessa fantasia. Nós armamos uma fantasia. E como um dos livros que eu li, Veloso, que é também excelente, que fala sobre o narcisismo, como ela diz, é uma peça de alfaiataria. Ah, o narcisista, ele vai ser igual com todo mundo? Não. Ele usa uma máscara para cada pessoa. Eu me lembro que durante o relacionamento, eu comparava muito com o relacionamento anterior dele. Porque uma coisa que me incomodava muito era o fato da esposa ter traído a ele, que já é difícil, né? Se for uma mulher que não seja, sei lá, né? Geralmente mulher é difícil trair o homem. E ainda mais que ela tinha um filho de 2 anos. E ela traiu com essa pessoa até hoje. Então, era uma pulga que eu ficava atrás da orelha direto, principalmente por ser mulher, por ser advogada, e eu pensava, mas não faz sentido. Por que ela pediu o divórcio dele? Né? E ele sempre colocando a culpa nela, que era ruim, e que era isso. Quando eu me divorciei dele, a ex-louca era eu, né? Hoje eu sou considerada muito pior do que ela, porque eu desmascarei. E pior, em rede social, né? Sem dar nome às coisas, mas quem conviveu comigo sabe muito bem de que eu tô falando. E a gente, toda vítima, ela tem, todos nós, porque nós somos espíritos, a gente tem uma bússola interna. Todos nós pensamos, tem coisa errada aí. Só que nós não queremos acreditar. Nós queremos acreditar naquela fantasia que ele criou. Qual que é o seu maior sonho? O que você mais quer na sua vida? Ah, você quer ter filhos? Então eu vou te dar. Não, não quero. Não, realmente não. Então, assim, é uma peça de alfaiataria. Ele vai fazendo exatamente tudo aquilo que você quer. E você acha que você só vai conseguir ser feliz ao lado dessa pessoa, que a felicidade só existe com ele. E se você sair do relacionamento, não existe vida sem ele. E foi o que eu imaginei. Ainda mais depois que eu jamais podia imaginar. Tá saindo a minha imagem? Nossa, pra mim tá normal aqui. Ainda mais de que nós criamos essa expectativa, né? De que a felicidade só existe ao lado dele. Toda a nossa... Então, a vítima ela acaba se apegando a isso. Aliado ao fato de que a maioria não tem apoio, rede de apoio, né? Eu me lembro que até mesmo, logo após o meu término do relacionamento, eu fui em uma dessas muito conhecidas, também não vou dizer o nome, senão não seria legal, que ajuda a vítimas de violência doméstica. Né? Eu tava com meu filho recém-nascido, chorando, e eu pedi para participar. Primeiro eles me escorraçaram quando eu comecei a falar, eu sou advogada. Aí depois agora, porque advogado não pode, porque aqui não é lugar para você pegar cliente, que não sei o que, não sei o que lá. E tipo assim, eu não tava por causa disso, porque eles perguntam qual a sua profissão, o que você faz, e aí falam do seu caso para você desabafar. Só que me metralhou tanto que eu fiquei pior do que quando entrei. E depois para mim acabou, eu pensei, não vou mais em lugar assim. Porque quando você fala que você é advogada, já existe aquele estigma, procurando cliente, tá caçando cliente. Não, advogado também é ser humano, também sofre. Eu fui vítima, né? E aí, o que acontece? O principal com relação a esse tema narcisista é oficialmente comprovado de que 1 a cada 5 pessoas são narcisistas. Então, é uma porção gigante. Com certeza, em algum momento na sua vida, você já teve um relacionamento com um narcisista. Pode ser com um patrão, com um cliente, com pai, mãe, alguém da família, algum namoradinho seu, algum filho, né? E aí a gente fica preocupado, como não criar um filho narcisista? E você fica meio que numa neura também, né? E assim, muitas vítimas, elas acabam ficando, e como eu digo, existe a possibilidade, eu não estou levantando a bandeira para, eu detectei que eu sou vítima de narcisismo.
já vou pedir divórcio e vou ter a minha vida. Não pode, logo no início, para ver a estrutura. Alguns psicólogos falam, se você está sofrendo, principalmente advogado, está sofrendo abuso, violência doméstica, já chama a polícia, faz a parte ali. Tá. Só que as pessoas esquecem o depois. Que não é... Vamos pensar, tá bom, consegui medida protetiva. A pessoa não pode chegar, como eu falei, você pode se aproximar 300 metros. O que vai acontecer? Vai colocar uma tornozeleira eletrônica que vai paralisar a pessoa se ela chegar a 290 metros? Não, isso não vai acontecer, gente. Não vi. Mas ela vai ser presa. Eternamente? Não, é por um tempo, por réu primário. Depende de qual influência, né, ela tem, que aí pode ficar muito tempo ainda. E depois, né, também não estou dizendo, não vou denunciar. Não, tem que denunciar, mas pense friamente, porque existe. Depois, isso vai passar. Ele vai ser preso, depois ele vai... E aí? Será que na prisão ele vai fazer alguns amiguinhos que depois ele pode vir a terminar com a sua vida? Será que depois... mas você está, então, fazendo com que as vítimas, elas deixem de denunciar? Não! Mas você tem que pensar em todas as variantes, tem que estar preparada. Você está preparada para isso? Porque muitas vítimas, tanto é que hoje é considerada proteção pública incondicional, ou seja, não depende da vítima a representação para entrar com o processo, ou seja, a partir do momento que a vítima chega na delegacia e fala, olha, meu olho roxo, olha, passei porque a violência não é apenas física, é psicológica, emocional, patrimonial, sexual, né? E essas daí são as piores para comprovar. Só que a partir do momento que você já denunciou isso para o órgão público, a vítima não pode mais retroceder. Só que os advogados não vão falar com as consequências, porque ele quer a cliente, ele quer ganhar dinheiro com isso. Depois vai ter a instrução penal, vai ter aquela parte toda, né? Mas é para o Ministério Público, beleza. Mas é necessário o divórcio. Em casos assim, em casos de violência doméstica, o juiz já dá direto o divórcio para a pessoa, né? E geralmente a guarda não é compartilhada, mas existe a possibilidade de ser. Então, assim, quais são as consequências? Será que a vítima está preparada? Qual que é o primeiro passo? Procurar ajuda. Se existe essa possibilidade de aromaterapia, todas essas partes que fortaleçam a mulher, para depois, já estamos centradas, ou por exemplo, além de tudo isso, a mulher tem pequeno, sei lá, tem 3, tem um caso, mulher com 4 filhos pequenos, sabe que tá com narcisismo, doutor, né? Então, vamos pensar no pezinho de meia. Você tem como se sustentar sozinha? Não. Mas eu posso pedir pensão para o narcisista. Tudo vai depender. A mulher ela pode pedir pensão? Depende da idade dela. Se ela ficou a vida dela inteira para o casamento, ela pode pedir pensão alimentícia para a vida dela. Mas é isso, você tem que estar idosa já. Agora, se a mulher ela tem idade para começar uma nova profissão, um novo curso, o juiz não vai, Alicia. Geralmente são 6 meses. E o que você faz em 6 meses? Nada. Tem 3, 4 filhos. O cara ele não vai te dar o mesmo padrão de vida. Ele vai fazer de tudo para ocultar patrimônio, para não pagar, ou como eu falei, né? Não vai pagar uma coisa, vai deixando tudo para a mãe, para chegar uma hora, que em semana passada eu vi, uma pessoa também vítima de violência doméstica, ela falou, doutora, eu não consegui, porque o aluguel tá caro, eu tenho pouco, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tive que voltar para... E geralmente, assim, normalmente, é fato. Todas as vezes, quando você volta para o narcisista, a violência é mais intensa. Então, principalmente a partir do momento, como um vídeo meu que já está quase 100 mil visualizações, que o narcisista sabe que a vítima sabe e ele é narcisista. Porque o seu comportamento muda. Então, você já começa a fazer umas coisas mais diferentes e aí ele tá ligado, que você já entendeu. E a probabilidade da violência
é muito grande. Então, o que que a vítima tem que fazer? Eu saí do relacionamento. Tem um caso aqui com uma mulher de 70 anos. Ela não conseguiu, ela ficou acho que 2, 3 meses e não conseguiu. Ela falou, eu não sei quem é ele, porque minha vida inteira eu dediquei pra ele. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto. Eu posso falar por mim. Eu, quando terminei o relacionamento, eu não sabia pedir um café. Porque o narcisista gosta do intenso e eu pedi a mesma coisa, porque eu queria agradá-lo. Depois, quando eu saí com uma amiga minha, ela falou assim, qual café que você gosta? Aí eu falei pra ela, eu não sei. Ela falou, mas como assim você não sabe? Eu falei, eu não sei, porque eu não sei se eu gosto porque o narcisista gosta ou se eu realmente gosto porque eu gosto. E são coisas simples. Qual a vestimenta que você gosta? Você está usando uma vestimenta assim porque o narcisista quer que você use ou é porque você se sente bem com ela? São coisas simples do dia a dia que a gente não sabe responder. Ainda mais coisas mais complexas. Ah, eu vou pedir divórcio, eu vou fazer, né? Eu, pelo menos assim, mas eu tinha onde ficar. Só que a maioria das mulheres não tem onde ficar. Ah, mas existe abrigo. Você vai ficar no abrigo para sempre com seus filhos? Um determinado tempo. Conforto, lar, né? Então, mas então não devo pedir divórcio? Deve, mas faça um pé de meia antes. Qual o pé de meia? De algo que o narcisista não consiga abocanhar, tirar. A única coisa que ninguém pode tirar de nós são os nossos estudos. Aquilo que você investiu em você. Não é roupa, não é carro, não é investimento. Porque tudo que você ganha do seu salário, colocar em investimento, o narcisista tem direito à metade, dependendo do regime de bens. Geralmente, um parcial de bens, ele tem direito à metade. Então, o que que você gosta? Não sei. Vai fazer terapia, de repente a terapia você vai descobrir, de repente, tomando esses óleos, os óleos, enfim, você vai descobrir aquilo que mais te motiva. De repente, psicologia, de repente sei lá, veterinária, de repente, enquanto você está com um narcisista, você tem essa possibilidade financeira de investir em você. Agora você investiu em você, você sabe a entrada, aí você já sabe quais são as. Agora sim, você pode. E enquanto vai juntando, né? A pior coisa da Lei Maria da Penha é que, infelizmente, prescreve tudo em 6 meses, né? Eu, quando descobri que eu fui vítima de narcisista, e aí não fazer mais nada contra o abusador e ele sai ileso. Sendo que, em média, quando a pessoa descobre que passa por um relacionamento narcisista, são 2 anos, pelo menos, de tratamento para você se fortalecer e começar. Uma coisa também muito recorrente que acontece aos montes e que a nossa sociedade também e coloca contra a vítima. A mulher, o transtorno de personalidade narcisista, ele independe do sexo, pode ser tanto feminino como masculino, né? Então, quando termina o relacionamento, eu preciso procurar uma pessoa para poder me sentir melhor ou eu conseguir superar essa fase. Só que, qual que é a sua vibração? Como que você está energeticamente? Você está com a autoestima lá no lixo, lá no chão. Qualquer coisa serve. O narcisista é o próprio lixo, porque ele se sente lixo, projeta isso na vítima. A vítima se sente o lixo. O que ela vai pegar? Lixo. Existe a possibilidade de ela pegar uma pessoa melhor? Existe. Mas a possibilidade é muito pequena, porque o seu padrão vibratório está muito baixo. Então, a possibilidade da vítima de relacionamento com o narcisista pegar um narcisista pior ou até psicopata é muito grande. Então, a principal coisa que a vítima tem que fazer é cuidar dela, com terapias e mais terapias. Eu não consigo me divorciar porque eu tenho filhos, a religiosa, a família, um monte. Existe a possibilidade de continuar com um narcisista num relacionamento saudável? Primeiro que quando não dá para falar relacionamento com narcisista, porque ele te não existe essa cumplicidade, né? Então, para você continuar com o narcisista, tem que blindar, fazendo todas essas partes de exercício, tudo para se blindar. E esquecer
possibilidade que você pode... Esquece, isso não existe. Então você tem que pensar, é uma vida paralela. Aí ele vai chegar um dia e falar assim, nossa, mas como você tá ridícula com essa roupa? Aí você, mas você tá ridícula mesmo? Porque você não pode morder a isca. Se ele sentir que você se sentiu mal com aquilo, te pegou, ferrou. Então você tem que ficar uma pedra de gelo. Aquilo não me atingiu. E também existem, eu também faço no meu canal, a parte de autorregulação. Que todos nós ficamos com tremedeira, ficamos ansiosos, como que fazer, né? Então, eu ensino também a fazer a respiração quadrada, o aterramento, muita prece, não importa qual a religião, se dedique à religião, qual que seja, faça, porque feitas aí que estão fazendo uma pior a situação. E saiba das consequências. Então, beleza, então eu não pretendo me divorciar por causa dos meus filhos, um monte de coisa, ok. Então, faça essa parte da terapia. Eu quero me divorciar. Procure um bom advogado. Primeiro, existem muitos advogados e advogados, né? Advogados que não entendem nada. Tem um monte de advogado usando essa trend de narcisismo para pegar clientes, mas que, na verdade, pioram a situação. Existem muitos casos de advogados que acabam sendo seduzidos pelos narcisistas e até mesmo de advogadas que acabam traindo, que é lógico, isso vai contra o código de ética, tudo, mas elas acabam sendo seduzidas pelo narcisista, tem até relacionamento com o narcisista, e depois quando o narcisista consegue favorecer pro lado dele, ele cai da advogada. E uma coisa muito importante que isso terapia ajuda é para você sair do ciclo. Então, pode continuar com o narcisista, por exemplo, mas sair do ciclo. Ele não te afeta mais. Deixa ele viver a vida dele. Só que existem muitas mulheres que, quando saem do relacionamento, elas ainda ficam naquela esperança de ainda voltar para o narcisista. Eu fiquei nessa por 1 ano e meio, pensando que ele fosse mudar. Aí se escutam uns evangélicos aí. Infelizmente, a taxa de feminicídio entre evangélicos é de 35%. Porque existe essa que está lá na Bíblia, que a mulher veio da costela do Adão, que a mulher é submissa ao homem, que destrói ou ela que constrói o casamento. Então a mulher ela se sente muito pressionada e ela acaba ficando no relacionamento. E se é abusador, das duas uma. Ou ela se mata, ou ele mata a vítima. Tanto por depressão. Não precisa ele pegar uma arma, alguma coisa aí, né, matar. Mas é de tanta toxicidade que a pessoa vai tomando os venenos diários todos os dias. Ela pensa, eu sou inútil. Pra que nem os meus filhos gostam mais de mim? E a possibilidade dos filhos também serem narcisistas, estando no ambiente tóxico, também é grande. Então a vítima não aguenta, não tem apoio da família, já não tem amigos, não tem profissão, e ela acaba fazendo besteira, porque ela sai do ciclo. E tem outros casos que a vítima ela não consegue se desvencilhar do narcisista e acaba sendo amante do narcisista, que é uma coisa mais deplorável ainda. Que aí você vê o quanto que a pessoa ela tem essa dependência emocional. Porque é químico. É como uma dependência de cocaína, de droga pesada. Então, assim, nós temos que usar tudo que nós temos de ferramenta para nos protegermos e para poder sair deste abuso. Eu acho que falei demais, mas basicamente é isso. Nossa, eu não sei pra Andresa, mas eu estava imaginando aqui nas sessões quanto que esses padrões vão se repetindo. Quando você falou que as pessoas passam por isso com seus familiares, e muitas pacientes falam, "Débora, mas eu achava que isso era normal. Eu via isso na minha casa o tempo todo. E aí eu me achava fraca quando eu não estava dando conta da relação. E aí vai se repetindo, né? E você, Andresa, o que que você vê por aí? Pois é, e muitas vezes quando isso acontece com o pai ou com mãe, a gente pensa, né? Não, eu devo respeito a eles, eles são superiores, né? Você acaba tendo que se submeter até que ponto, né? Isso é saudável, até que ponto. Então é uma coisa, sim, para a gente abrir o nosso olhar, observar esses comportamentos,
para que a gente possa se posicionar, sair dessa relação e como você deu exemplo ali, né? Mesmo que seja um narcisista que ele faz com que o próprio advogado que está defendendo a vítima, de alguma forma, reverta isso, né? Sendo homem ou mulher, não precisa nem necessariamente se envolver né, sexualmente ou com essa pessoa, mas o quanto ele consegue dar a volta, né? Então, acho que é bem importante estar trazendo, cuidando, como você falou, de repente não tomar essa iniciativa de já vou me separar, sem pensar nessa possibilidade, mas com todo o cuidado, né, de forma paralela ali, buscar um terapeuta, buscar um bom advogado, né, e ficar aí, depois coloca aí também teu Instagram, né, Tati, para que as pessoas possam de fato trabalhar e não só pensar na questão do bolso, mas como ajudar essas pessoas de fato. É uma equipe multidisciplinar que vai precisar para casos como esse, né? E esse terapeuta também conversar com, de repente, ou médicos, ou psiquiatras, ou psicólogos, né? A gente consegue, eu e a Débora, a gente consegue atuar via corpo, né? Fazendo aí sessões de microfisioterapia ou homeopatia, né? Na qual vai poder encorajar esse paciente a olhar, se equilibrar e não deixar ele se afundar, né? Como você falou, às vezes muitas vezes se blindando e não deixando isso atingir, mas de que forma que eu vou conseguir isso? A gente vai precisar de ajuda e é saber principalmente buscar essa ajuda, né? Até uma das formas da gente ajudar o paciente com aromaterapia, tem um óleo essencial que é o Hope, que ele traz ele combina tanto esse aroma, que é um aroma único, mas também com um projeto nobre, né? A Manu hoje não está aqui para poder falar desse projeto, mas de repente eu leio aqui para vocês rapidamente o que seria esse projeto desse Hope. E esse Hope, ele é um óleo essencial que ele é muito convidativo e levemente adocicado. Então ele traz essa alegria que a baunilha nos traz quando a gente come um doce, sente aquele efeito, né? Dopaminérgico, vamos dizer assim, né? Melhorando isso e trazendo aquele efeito onde a gente se sente bem. E ainda combina com o ylang-ylang, a bergamota e o olíbano. Então, ele é um mix de óleos essenciais que traz, a bergamota traz essa questão da autoestima, né? A autoaceitação. O ylang-ylang, ele traz aquela criança interior. E o olíbano, o óleo da verdade. Então, é um óleo que ajuda a fortalecer isso. Então, se a pessoa, como você falou muitas vezes, né, não se enxerga ela se vê como um lixo, né? Então, a bergamota nesse óleo essencial vai trazer aquela coisa do equilíbrio dela olhar, dela se amar, ter esse amor próprio. Não, peraí, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho um filho com esse narcisista, ou eu sou filha de uma narcisista, ou eu sou filha de um pai narcisista, ou tem um irmão, enfim, seja quem está ao seu redor, ele vai servir para te auxiliar, para te dar esse colo, esse consolo, né? É um óleo que pode ajudar bastante. Além das terapias, né? Como a Débora trabalha aí também com a microfisioterapia, eu também trabalho com a micro. Falando um pouquinho aqui rapidinho, não sei quanto tempo a gente tem ainda, Débora, aqui já deu 1 hora, mas não sei se o teu Instagram corta ou não, com 1 hora de live. Acho que aquele dia ele cortou, mas hoje até agora não apareceu nada. Eu vou tentar falar aqui qualquer coisa, eu coloco nos detalhes depois aí e de repente a gente posta nos stories. Mas essa função, esse óleo essencial, por exemplo, quando você compra esse óleo essencial, o valor dele todo na doTERRA, ele vai diretamente para uma causa maior. Então eles usam muito na Fundação doTERRA, né, Healing Hands, que apoia esforços na luta contra o tráfico sexual, infantil e outras causas humanitárias. Então, como eu falei aqui, né, ele tem um aroma único e um propósito nobre. Então, esse propósito deles é em ajudar pessoas, vítimas que passam por esse tipo de situação, né? Então, a Fundação Healing Hands, ela já arrecadou milhões de dólares por meio de vendas do Hope Touch, que ele é como um rolãozinho, né, que você pode estar usando. E esses recursos são destinados a projetos que ajudam a resgatar as crianças e a combater o tráfico sexual infantil. E no Brasil, por exemplo, parte do trabalho ele é realizado em parceria com organizações como criada pela rainha Silvia da Suécia, que também atua no combate a esse tipo de crime.
Então, é uma das formas que a gente pode ajudar, né? Então, hoje, normalmente, nas quartas-feiras, a gente faz as lives no horário de almoço, falando sobre dicas de óleos essenciais. E essa é uma dica que a gente não queria deixar de passar aqui para vocês hoje, falando desse óleo essencial que é tão interessante, que pode ajudar muito aí a essas pessoas que precisam cair em si, enxergar, para daí ter um estímulo, uma ajuda para poder recorrer a como ser ajudada, como sair dessa situação, mas de uma forma que de fato esteja protegida. Proteger 100% acho que a gente não consegue, né, Tati? Mas assim, talvez às vezes mudando de país, de cidade, enfim, não que seja a única solução, mas é poder olhar para isso, para como a pessoa conseguir aguentar numa situação como essa. Tem um seguidor meu que falou assim: ah, eu só vou sair do relacionamento depois que a minha ex ela começar a fazer tratamento psiquiátrico, né? E nós temos essa ilusão de que se o narcisista fizer tratamento psiquiátrico, ele vai melhorar, ou com psicólogo. Aqui vão algumas observações, né? Tem muita gente que fala, ou acha que ela é narcisista, é porque ela não é narcisista, porque nenhum narcisista sabe que é narcisista. Isso é mentira, tá? E, inclusive, existem muitos canais de YouTube dos próprios narcisistas falando o que eles sentem das outras pessoas, né? Eles falam que, que é um saco e tal. Existe a possibilidade do narcisista ser meio que controlado pela terapia, né? Mas, assim, ele fala, por exemplo, eu vou para tal lugar, eu não quero olhar na cara de fulano, tal, mas eu vou porque infelizmente faz parte de ser uma pessoa social, mas não de que ele pode controlar um pouco as agressividades dele. Então ele vai continuar sendo narcisista, é como se fosse você pegar uma besta, né, bem assim, furiosa e colocar na coleira. Ele vai deixar de ser um animal, um selvagem? Não, só vai estar um pouco na coleira e pode soltar e matar todo mundo. É a mesma coisa. A possibilidade narcisista, eu posso falar por experiência própria, nem sei se a terapeuta está ouvindo, não sei se também você vai salvar essa live, seria interessante, né? Para depois. Vou falar. Eu passei por anos de terapia junto com o narcisista, só que ela nos atendia separadamente. Só que assim, eu percebi que quando era minha vez, então eu primeiro ia narcisista, e depois quando era a minha vez, ela me malhava, né? E por ela ser evangélica, a questão, de que a mulher, ela destrói, ou enfim, o negócio ali do lar, né? E eu sentia culpa. E o narcisista em casa falava, olha, na terapia foi falado que o nosso relacionamento, a culpa é sua, por isso que tá esse lixo, é porque você... Eu sempre trabalhei em home office, muito antes da pandemia, né? Então eu tenho o costume de colocar copo d'água onde eu estou trabalhando. Aí, de repente, um cliente me liga, tá na cozinha fazendo alguma outra coisa, você pega um copo e fica. Então, assim, né? Acho que eu não sou a única que trabalha em home office, acho que acaba acontecendo essa baguncinha. E ele brigava comigo por causa disso. Então, tudo era motivo de briga. E ele usava a terapia, dizendo, né, de que a terapeuta falou para ele de que a culpada do relacionamento está no ponto que está, era minha. E depois, quando terminou, né, lógico, ele usou a terapia enquanto nós estávamos no relacionamento. Depois ele parou, porque ele não precisava mais dela para me manipular. E eu continuei. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a falar para ela sobre o narcisismo, porque, infelizmente, nas faculdades de psicologia, não é falado muito sobre o tema. Eles só falam o que é o narcisismo, dão uma definição e acabou. A maioria dos psicólogos não entendem muito disso. Quando uma vítima de relacionamento ela passa por um tratamento com um psicólogo, às vezes está piorando. Porque uma das abordagens do psicólogo é ficar o que você sofreu e ela fica vivendo aqui. Tu fica retroalimentando o trauma. Então, isso é muito nocivo. Então, assim, para a vítima, não importa. A gente tem que passar essa parte do trauma. Que o trauma, nós não podemos esquecer do trauma, mas nós não podemos ficar falando sempre.
Sempre. Porque a vítima, ela tá sempre com vontade de ficar falando, falando, falando. E fala para eu me lembro que isso aconteceu comigo para um outro, para outro, para outro. Depois chegou uma hora que as pessoas falam assim, nossa, lavaram ela de novo, né? Porque a gente tem essa necessidade de Colocar desabafar. para fora. Só que isso faz mal, porque você revive o trauma. E aí, depois, a psicóloga, né, ela falou assim, olha, eu tô tendo uma aula agora de narcisismo, coisa que eu não aprendi na faculdade, né? E tudo isso que você tá falando que o outro falou pra você, isso é mentira. Eu nunca falei isso pra ele. E aí você vê que ele realmente usava a terapia como uma forma de me manipular. E você vê que logo após o divórcio ele terminou a terapia. Então, assim, não é porque o narcisista está fazendo terapia que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Como eu digo, nessa existência acabou, é game over, só talvez daqui a algumas existências que ele pode ser que mude. Mas tudo vai depender de ele. Ah, mas pode ser que eu convença. Todas nós vítimas pensamos, ah, mas eu vou mostrar para ele, eu vou convencer. Não vai convencer, porque é o estilo, é o modo de vida dele enxergar a vida daquela maneira. Então, você não vai conseguir convencer, por quê? Somente narcisista grandioso. Geralmente são pessoas CEO de empresas, são pessoas com, sabe, de alto reconhecimento, ganham muito dinheiro, tem. Tem esse poder, né, Tati? Então consegue se posicionar e consegue atingir grandes cargos normalmente, né? É um Sim, comportamento que auxilia, que ajuda nisso, né? e a sociedade aplaude esse tipo de pessoa, né? Em ser igual a ele. Só que a gente, será que fulano de tal é narcisista? A gente só consegue saber morando com ele, nas quatro paredes, entre quatro paredes. Por quê? Eu me lembro, às vezes ele acabava comigo. E logo em seguida nós tínhamos um churrasco de um amigo nosso que era no mesmo prédio. Era só pegar o elevador. Lá ele me tratava, cortava o churrasco, dava até na minha boca. Ai, amorzinho, olha, eu trouxe pra você a carne que você gosta, assim. E você, assim, chorando. E você pensa, eu não acredito. Esse cara, há pouco tempo atrás, me bateu, me agrediu. Amorzinho. Por isso que Então, muitas pessoas que convivem não acreditam nas vítimas no primeiro momento. não, ninguém acredita. Principalmente se essa pessoa for de alta e é. E quem é a vítima? Exagerando. Qualquer coisa agora é Lei Maria da Penha. Só ficam inventando coisa. Agora é só Maria. Não é. É que. Que a advogada gosta de querer causar, vocês devem Exato. escutar muito isso, né? Muito, A muito. Manuela até perguntou aqui, né, ainda tem que muitas mulheres ainda têm dificuldade de identificar o abuso ou de pedir ajuda a profissionais, Sim. né? E ali acho que nessa live toda isso já foi escrevendo meio que respondendo parte aí dessa pergunta da Manuela, né? E o que você mais encontra nas suas clientes, Tati, eles acabam, elas de alguma forma você acaba atendendo bastante mulheres em relação a esses casos narcisistas? Muitas nem querem aceitar que o outro é narcisista, né? Então, aí, como eu já vi e tal, eu tive um dia na minha vida que eu cheguei a dar passe durante uma audiência. A mulher, ela foi sequestrada pelo marido na véspera do divórcio, não queria se divorciar dela, ele levou lá no meio pegou o pescoço e estrangulou no volante. Só que antes ele veio todo lindo, veio com flores, tal. Ele falou, olha, amanhã vai ser a audiência do divórcio. Eu quero. Abre a porta aqui para mim. No que ela abriu a porta, ele pegou a faca, tudo que ela tinha comprado, geladeira, fogão. Ele pegou a faca, esfaqueou tudo, pegou uma tinta vermelha, jogou em tudo que ela tinha. Depois a sequestrou, levou. E aí no dia de não conseguia falar. Ela olhava para ele e ficava assim, É sabe? muito importante não comunicar, né, ao narcisista, ao marido, no caso, né, que de repente vai fazer essa opção, né? É de repente agir em paralelo mesmo. Na verdade, Seria uma dica. fato, né? Porque não tem como não comunicar, porque ele vai ser comunicado com relação à audiência que ele tem que estar presente. Às vezes é uma Então, audiência. mas até isso acontecer, ela de repente procurar encontrar maneiras para tentar se proteger ao máximo, É para contar. evitar isso, né?
não Não conversar, contar para ele, olha, eu vou te denunciar, eu vou não comunicar isso para ele, né? Até que de fato aconteça isso. jamais. Tem que usar. Uma das que deu sucesso nessas eu já percebia, e é interessante que o narcisista, ele fala que é a vítima que é a narcisista. E eu me lembro que, neste caso, ele me ligou, inventando uma situação completamente estapafúrdia, e eu só ouvindo. Eu pensei, bom, é difícil a gente saber se ele é o narcisista ou se a vítima é narcisista. Vou ter que ouvir as duas partes. Porque a gente não tá no dia a dia, né? Às vezes eu ia na casa deles, em aniversário, tá? Só que eu não tô no dia a dia. Ele falava uma coisa, ela falava outra coisa. E aí, será que... Aí depois de tempo ela entrou, e aí eu deixei que ela falasse. E aí a gente já vai aprendendo meio que a malícia, como eu já vim, né, de relacionamentos tanto amoroso quanto familiar com narcisista, aí você consegue decifrar quem que realmente está falando a verdade. Aí eu falei, tá bom, então me traz a prova disso. Pá. Eu pensei, caramba, na verdade é ela que é a vítima, não eu. E aí eu falei, dei o passo a passo. Falei, ó, faz isso, vai em delegacia, tira foto, filma, dá print de tela, usa, no Mercado Livre existem vários tipos de gravadores que são em formato de pendrive, pingente. Hoje, graças a Deus, tem como se defender. Porque se a mulher ela falar, eu vou te denunciar, não, pelo amor de Deus. Uma das coisas que eu falo no meu canal, se você descobriu que a pessoa é narcisista, nunca fale na cara dele ou dela que ela é narcisista. Porque aí já está decretada a sua sentença. Que é aí que ele vai saber como inverter a situação, vai ficar muito mais violento e pode dar cabo da sua vida, fácil. E ninguém nem vai ficar sabendo. Você de repente... Existem casos assim que a gente conhece, né? Cachorro comeu, sumiu no mato, foi que dá medo. Eu sei que muitos falaram para eu encerrar o meu programa, meu canal, porque eu tô sofrendo ameaça, mas eu só fico pensando, se tivesse um canal desse, quando eu tava passando pelo que eu tava passando, eu não ia passar pelo inferno que eu passei. Eu sei que eu tô ajudando muitas mulheres. A doses homeopáticas, mas se pelo menos eu ajudar uma vida, com o meu exemplo, eu já fico feliz. E infelizmente, são muitas mulheres que são mortas. O feminicídio está muito alto. E aí também tem a parte cultural. E infelizmente, não estou julgando nem, mas existem músicas que fomentam a violência doméstica, onde a mulher ela não é respeitada, ela é considerada como objeto que usa e descarta. Crianças começam a ser criadas nesta ideia, nessa cultura de que mulher não serve para nada. Aí quando cresce, quer o quê? Que a mulher seja respeitada. Então, nós temos que repensar até a música que nós ouvimos. O que nós estamos fazendo? Como que nós criamos o nosso filho? Né? Rebaixando? É humilhando? Será que a nossa criação dos nossos filhos, nós não estamos criando futuros narcisistas? Porque narcisismo nada é um trauma vivido na infância até a adolescência, que repercute na vida adulta. E ele Então, acaba fazendo isso como uma máscara, uma forma de se defender, né? Se blindando, sim, e acaba adotando esse comportamento por uma defesa. Se a gente for olhar, né? Não sei se a Débora pega isso em consultório também, que você vai identificando, né, o que a pessoa viveu na infância e vai usando isso como uma certa máscara. É uma forma dela sobreviver, exatamente. vestindo esse papel. Né? É a Exatamente. única forma que ela encontrou, porque se ela sofreu abuso e não podia contra o pai, contra a mãe se defender, né, tinha que respeitar, muitas vezes acaba não justificando, defendendo os narcisistas aqui, mas a gente consegue, como terapeuta, entender esse padrão de comportamento, né? E muitas vezes acho que é até importante os pais observarem isso, né, Débora, principalmente se a criança começa a agir de uma certa forma, onde ela vê que consegue manipular os próprios pais, né? Como cortar antes que gradualmente desses graus que você colocou ali, né? Antes que ela chegue no estágio 8, 9 ou 10, né? Vai se alimentando isso dentro dessa criança, né?
Sim. E aí, quando você falou uma parte de dar força assim para essa pessoa que está passando por essa situação, as vítimas. E é isso que eu faço muito aqui no consultório, quando as mulheres começam a falar, eu vou percebendo realmente que elas passam. E aí eu vou muito trabalhando essa questão de dependência emocional, dessa questão das mulheres se sentirem mais fortalecidas, de entenderem que ela não precisa estar nesse papel de vítima o tempo todo, ela pode sair desse cenário. E aí você vai vendo que quando a mulher tem essa força e que ela consegue desvincular dessa dependência emocional, onde o narcisista não vai ter mais essa vítima, muitas vezes até ele já não tem mais esse prazer nessa relação. Ele precisa procurar outra vítima, né? E aí Sim. você começa a ver que os relacionamentos começam a andar, a fluir, a separar de uma forma mais harmônica, né? Com relação a isso que você falou, tem dois alertas, né? Uma que se a vítima ela fica muito tempo vítima, a probabilidade de ela ser narcisista é muito grande, que aí seria o narcisista oculto ou vulnerável, que é aquela síndrome de Harley, né? Ó céu, ó vida, eu sou vítima, universo, teoria da conspiração. Então, eles usam isso como um suprimento de sempre se vitimizar, sempre usar os outros como suprimento. Então, assim, você é vítima? Ok. O que que eu preciso fazer para sair dessa? Porque se você fica nessa, eu sou vítima, e fica e não sai, você vai ser uma narcisista. Óbvio. Não tem como. Porque acaba usando isso como suprimento, né? Tinha um outro alerta que você tinha falado, que era. Ah, esqueci. O que que é? Acho que a Débora falou dessa questão, né, dessa percepção, né, de como elas podem sair e que Essa questão de elas se sentirem fortalecidas, de dos narcisistas às vezes perder, não ver que a outra já é mais vítima. acho que você comentou também, Débora, que é uma forma de repente de se proteger, não dando esse braço, não dando esse gostinho para eles, né, que eles querem ter, porque assim eles vai perdendo a graça. Lembre. Quando o narcisista, que às vezes ele fala, né, você falou assim, que depois não vai ter esse gostinho, né, e vai querer sair fora. O narcisista, ele usa a vítima como um suprimento, né? Então, o que que ela tá me proporcionando? Se ficar sem graça, acontece muito de que quando já tá ficando sem graça, o narcisista tem um relacionamento paralelo. Existem também já estudos, mas isso não significa dizer que todo narcisista seja homossexual, né? Então, existe essa possibilidade, porque para ele, na verdade, o sexo, tanto faz se é com homem, se é com mulher, ele não sente prazer. Ele usa o sexo como dominação da vítima. Então, para ele tanto faz, ele quer apenas usar a pessoa. Então, ele, por exemplo, está num relacionamento com a sua esposa, tal, ela já dominou, ela já não está tendo mais coisa, já está dominado, né? Então, ele vai os relacionamentos. Então você pode dizer que o narcisista não tem sentimento? Narcisista, no início do relacionamento, ele acredita que aquela pessoa realmente ela é aquilo tudo. Então ele também se entusiasma, fica tudo aquilo assim. Só que é por pouco tempo. Sabe, é fogo de palha. E depois ele se fica um negócio monótono para ele e ele começa a procurar outras opções de relacionamento. Pode ser com mulher. Outra é muito mágico. Ele não usa essa questão de feminilidade, de machismo. Ele usa a outra pessoa. A finalidade do narcisista é usar a outra pessoa. Mas ela pode ser descartada? Nem sempre. Pode ser que o narcisista tenha outros relacionamentos com outras pessoas, usando e volta para sua casa. Numa dessa, muitas mulheres acabam pegando doença, porque a vítima ela é leal, né? Então, até mesmo é mais difícil da vítima ela querer sair do relacionamento, porque ela mede o narcisista com a sua própria régua, porque ela pensa, eu já faria, como que ele vai fazer isso? Então, ela não quer acreditar que o cara, eu não tenho provas, né, para dizer que o meu ex me traía, não tenho provas, mas tudo indica que sim, o meu sexto sentido diz que sim.
Dizia que ia para a mãe todos os dias, voltava tarde da noite, voltava diferente, estranho. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele usava a mãe como suprimento, porque nem sempre o narcisista, ele, por exemplo, muitos falam, todo narcisista atrai. Nem sempre. Às vezes ele usa o filho como seu suprimento. Então ele não precisa de uma terceira pessoa, ele já tem o filho, ele tem a mãe, tem a irmã, tem primo, tem a família que ele usa como suprimento. Então, nem sempre ele precisa ter outro relacionamento extraconjugal, porque ele acaba achando outros meios para conseguir seu objetivo. E, principalmente, se você é de uma alta sociedade, ou dependendo da situação na religião, enfim. Imagina, por exemplo, narcisista comunal. O que é o narcisista comunal? Muita gente nem se atina, porque geralmente são líderes religiosos. Como que um pastor de igreja, um padre, um fulano de tal segmento religioso, ele pode ser... Ninguém acredita. E aí os mais sofrem. Por quê? Mas ele é uma pessoa bondosa, ele sempre vai lá, ajuda os pobres, sempre acolhe as mães, os filhos, vai no meio da favela, da cesta básica, faz isso. É impossível uma pessoa tão maravilhosa ser narcisista. Mas você conviveu com ela? Você convive com ela no dia a dia? Quatro paredes? Você sabe como pode dizer? Só pode dizer quem realmente está no dia a dia ali. No vucu-vucu mesmo, né? Porque na hora que o bicho pega, quem é que tá lá? É a esposa. E nunca é o suficiente. Aqui estão alguns dos meus diplomas, né? Eu tenho a minha primeira formação em turismo, hotelaria, depois direito, e agora estou indo para a parte de psicologia, né? Bem assim, eclética. E o narcisista, eu estava querendo abrir uma empresa de eventos na época, tem especialização também em eventos. Não. Tudo que eu queria fazer, eu falei, mas agora que você está aposentado, você tem mais tempo, né? Podia fazer uma outra coisa, ter uma outra fonte de renda, tal. Nada. Ao contrário, ele ainda começou a incutir na minha cabeça para eu abandonar o advogado, porque eu ganhava muito pouco. Porque durante 7 anos, eu fui advogada da Associação de Cabos Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, eu ganhava um fixo, que é muito pouco. Enfim, mal dava para pagar minha pós-graduação. E quando eu falei para ele que eu queria fazer primeiro eu fiz o doutorado, né? E aí, como o doutorado tem um convênio com a faculdade da Espanha, então diminuiu muitas matérias, né? Eu falei assim, vou fazer o mestrado. Nossa, foi Terceira Guerra Mundial. Ele fez de tudo para eu não fazer. Por quê? Ele não queria que eu subisse. Porque eu queria... todo narcisista quer que a mulher fique abaixo dele. Que ele domine tudo. Na faculdade de Buenos Aires, eu ganhei... Tá aqui depois do livro. Eu ganhei um livro de honra da faculdade. Foram escolhendo apenas 5 alunos da faculdade toda. E foi feita até uma cerimônia de entrega. Vê se ele me parabenizou. Depois foi dado um coquetel para os alunos, para comemorar os alunos que receberam o livro de honra da faculdade. Ele ficou com uma cara que parecia que estava no enterro. E vivia me apressando. Quando os alunos vinham, me cumprimentavam. Nossa, doutora, parabéns. Tal. Por quê? Eu estava numa faculdade... assim, tenho pós-graduação em Direito Militar, né? E eu estava falando sobre os direitos humanos dos militares. E total contramão de tudo que se fala, né? Que meio que um tema polêmico, né? E aí, o diretor do curso, o coordenador, ele falou assim, você que gosta de lutar pela liberdade, né? Afinco, tal, que não sei o quê. Então, tá aqui para você o livro de honra da nossa universidade. Não tem palavras, não tem preço isso, né? O mínimo que eu esperava do meu marido, nossa, parabéns, né? Ele nem viu quando eu fui chamada. Depois teve o coquetel, o pessoal falou, doutora, que não sei o que tá ali, vamos embora, que a gente tem que fazer tal coisa, não sei o que lá. Eu falei, calma, espera mais um pouquinho aqui, tá cheio de gente também cumprimentando. Mas eu não tô com paciência. Eu falava, então vai você embora, que eu vou ficar. Nossa, mas eu vim até aqui, você tá me mandando embora?
né? Então, outra das coisas também essenciais do narcisismo é destruir momentos comemorativos. É aniversário, é Natal, qualquer tipo de data comemorativa. Então, eu me lembro no meu Dia das Mães, eu tava tão, sabe, nossa, meu primeiro Dia das Mães, eu tava tão assim, feliz. Eu me lembro que na sexta-feira tinha saído uma sentença de um processo que eu sabia que nós não íamos ganhar por falta de provas. Ele tinha sido alertado desde o início, antes mesmo de eu entrar com o processo, falou, não tem prova, é uma aventura jurídica. Você pode até incorrer em litigância de má-fé, beleza? Ele falou, beleza, o meu objetivo é tentar a pessoa. Aí depois a gente vai observando, né, como que nós fomos manipuladas até mesmo para entrar com os processos. Mas é demais. E aí depois ele me contou que no Dia das Mães, no sábado e domingo eu fiquei sangrando de tão nervoso que eu fiquei. Eu curti o Dia das Mães, era o meu primeiro Dia das Mães na minha vida. Foi o pior. Então assim, ele estragou. Meu aniversário nunca me deu presente. Na viagem que nós fomos para Buenos Aires, na volta, é briga de bobeira. Ai, porque eu tava com cinto na hora que eu passei pelo detector de metais, o detector de metais apitou. Isso foi o suficiente para ele não conversar comigo depois da viagem inteira. Então, você vê que tudo é motivo para destruir, né? Então, eu gosto de viajar. Por isso que eu fiz faculdade de turismo. Eu amo viajar, né? Eu gosto de ir em lugares onde não turista vai, onde vai o povo mesmo, para sentir ali como é que é se é aquele verniz que mostram ou se não é, né? E eu percebia que tudo era motivo para brigar e Aí você pensa, não faz sentido, era para ser um momento especial. Hoje faz sentido, porque existe. E qual o suprimento dele? Infernizar a vítima para ele se sentir bem, porque ele se sente um lixo. Ele tem certeza que ele é lixo, ele tem certeza que ele não serve para nada, e para ele se sentir melhor, ele tem que a vítima. E incutiu na minha cabeça para eu desistir da minha profissão. E eu quase quis desistir. Só não desisti porque antes do divórcio. Quanta riqueza de informação aí, né, Débora? Quantas A coisas, quantos exemplos aí, né? conexão fraca. Eu acho que é melhor a gente finalizar para a gente não perder a live. Assim, aparecendo aqui, conexão fraca, eu tô com medo de cair e a gente perder. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada por todos estarem aqui durante a live. Foi, como a Andresa falou, foi riquíssimo de informação. Eu vou deixar salvo aqui, com certeza. E é por isso que eu vou preferir finalizar, porque eu tô preocupada de cair tudo. Igual aconteceu aquele dia, né, Andressa, com a gente. Sim. Quase que perdemos tudo. Mas Estou à obrigada. disposição, se precisar, se quiserem mais lives, ou se nós fizermos mais. Porque assim, eu dei uma pincelada geral, Não te ouvi. Tá cortando, pode repetir. Eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer lives, porque aqui eu dei uma pincelada geral de tudo e eu acho que seria interessante, né, para alertar mais mulheres e indicar o caminho. Você está passando por isso? Olha, existe solução. Não acabou, o mundo não acabou. Você tem possibilidade de reviver, ter uma outra vida, isso com qualidade de vida. E ensinar o caminho. E nós estamos aqui para ajudar também, né? Para corroborar aí não só com uma forma jurídica das pessoas conseguirem ajuda, né? De ter um profissional capacitado para isso. Então tem a Tatiana, aí a Débora também e eu podemos auxiliar nessa questão, né? Através das terapias, né? Obrigada, Débora, pelo convite. Eu que agradeço. Só dá para fazer uma série sobre esses temas, né? Muito mesmo. Obrigada mesmo. Eu mesma não sabia dessa possibilidade quando a Andressa falou para mim, eu falei, quê? Nossa! Então, e eu acho que muitas pessoas não sabem que apenas um cheirinho pode te ajudar muito, né? Às vezes as pessoas colocam como um cheirinho, né? Mas é muito mais, né? O potencial terapêutico que tem isso, né? Não uma simples essência, mas uma substância mesmo que pode auxiliar e trabalhar no nosso cérebro aí, trazendo toda essa motivação e essa inspiração aí do que a gente precisa.
Muito Foi ótimo, obrigada. obrigada, gente. Vamos finalizar para não perder, porque tá muito boa. Um beijo Deus, grande, Débora, beijo. pelo chat. Agora vamos torcer para dar certo aqui.